com café, então pega seu café e bora pra história. Gente, olha essa história aqui, que interessante. Interessante pra nós tá ouvindo, né? Porque pra ele acho que não foi nada legal. Isso foi um relato que uma amiga me mandou o vídeo, eu assisti. Depois, se você quiser procurar na internet, aí você vai achar. O que que acontece, gente? Esse rapaz, ele trabalhava numa fábrica muito grande e ele fazia rondas, né, nessa fábrica. E ele já tava trabalhando nessa fábrica já tinha um tempo. E o que que acontece? Ele tava fazendo a sua ronda normal, como ele fazia todas as noites, então ele fazia a ronda a cada 2 horas, né? Então ele parava, fazia a ronda. Eita, peraí. Esqueci de colocar o microfone. E voltou. Então, aí o que que acontece? Ele foi nesse horário, resolveu fazer a ronda dele. Como não era uma fábrica muito grande, então ele ficava sozinho. Então eles trocavam turnos, né? Mas normalmente ele ficava sozinho porque era mais ou menos tranquilo. Tecnicamente não tinha assim muito relato de furto, essas coisas, né? E nesse dia, normalmente eles ficavam em dois, mas nesse dia ele estava sozinho, porque o parceiro dele parece que passou mal, não pôde ir, mas como era muito tranquilo, ele achou de boa, né? Aí ele resolveu fazer a ronda dele, normal. Quando ele tá fazendo a ronda dele, ele avistou um senhor de mais ou menos aí uns 56 anos, mais ou menos, parado próximo à porta, à portaria, só que o cara tava com o uniforme da empresa. Então ele falou, será que mandaram alguém para substituir o meu parceiro que tá doente? Deve ser isso. Gente, simplesmente tem câmera em toda parte, obviamente, e essa câmera vê ele vindo com a lanterna na mão, era iluminado, mas de qualquer forma tem pontos escuros, né? Então com a lanterna na mão ajudava a visibilidade dele, né? E nisso, quando ele aponta a lanterna, ele vê esse homem parado perto da portaria com o uniforme da empresa. E ele para conversar com esse homem. Ele começa a conversar e fala: qual é seu nome? Ah, meu nome é João. O senhor trabalha aqui? Sim, eu trabalho aqui há muitos anos. Só que o cara achou estranho, porque, tipo assim, como há muitos anos, se ele estava trabalhando ali já tinha anos também, e ele nunca tinha visto esse homem. Aí ele pensou, deve ser do turno da manhã, e pediram para ele vir e tal, não sei o quê. E nisso a câmera tá filmando ele falando com esse homem. Só tem um pequeno problema. A câmera não tá pegando o homem. Só tá pegando ele. Cadê o homem? E ele ali, ó, gesticulando com a mão, falando, dando risada, porque parece que o cara falou alguma coisa engraçada. Ele dando risada e ele chama o cara para acompanhar ele. Só que a câmera não vê o homem em momento nenhum. O homem está sozinho. E o que acontece? Ele disse que esse homem começou a contar várias histórias que tinha acontecido naquela empresa. Na cabeça dele, olha que louco. Na cabeça dele, ele estava com um parceiro de trabalho. Tanto que no outro dia ele chegou para trabalhar, se despediu desse cara, foi embora. Quando ele chegou no outro dia, ele falou assim: Nossa, que bom que eu não fiquei sozinho, né? O seu João veio aqui te substituir e tal. Ele, seu João? O seu João tem mais ou menos tal idade. Eu achei que ele era no período da manhã. Acho que ele veio e ficou aqui comigo à noite. Ele tava com uniforme e tudo mais. Aí ele, que estranho, porque ninguém falou nada, né? Ninguém relatou nada. Falou assim: peraí, eu te mostro, né? Na câmera pra você ver ele. Ele bateu o dedo e tudo mais, só que não tinha registro de dedo nenhum, obviamente, né? Só que o seu João falou para ele que não era assim que era para marcar presença. Era naqueles cartãozinho que colocava na máquina e fazia um barulho lá. Não era dedo. E ele já achou estranho, mas tudo bem, né? O senhor já era mais velho mesmo, às vezes não estava familiarizado com esse tipo de tecnologia e deixou de boa. Quando ele foi mostrar a câmera pro amigo dele para ver se o amigo dele reconhecia aquele senhor, não tinha ninguém lá. Simplesmente ele estava sozinho, falando sozinho e andou pela fábrica sozinho. Só que ele fala por tudo que é mais sagrado que o cara estava com ele o tempo todo. E dá para ver nitidamente na câmera que ele está falando com alguém. Mas na câmera não tem ninguém. Ele falou assim que ele ficou apavorado. Hoje ele ainda trabalha à noite, mas ele fala que não fica sozinho de jeito nenhum. E até para fazer ronda ele leva alguém. Dessa vez ele não vai sozinho. Eu falei, nem eu. Já pensou ele? O seu João apareceu. E aí, tudo bom? E aí, vamos trabalhar?
Jesus amado. Mas esse relato é real. Se você procurar na câmera aí segurança fazendo ronda, vai aparecer ele lá. Quer dizer, só ele, né? O outro não. Bora pra praça.